Neste momento, nós vamos iniciar fazendo uma introdução do livro Princípio Divino. A nossa introdução geral ao livro do Princípio Divino. Todas as pessoas estão buscando alcançar a felicidade, desde pequenos assuntos individuais até acontecimentos globais. As pessoas estão em busca da felicidade e procuram evitar a infelicidade. Mas como então a felicidade pode ser alcançada? As pessoas sentem alegria quando elas realizam o seu desejo. A realização ou a satisfação do seu desejo, isso traz a felicidade. Mas todos nós temos uma mente original que nos leva ao bom desejo, à retidão, e isso nos traz a felicidade. Mas também dentro de nós existe uma outra força que nos conduz ao mau desejo, e isso traz o remorso da nossa consciência, nos levando à infelicidade. A Bíblia nos diz em Mateus 5,48 que Deus, Ele é o nosso Pai, é perfeito e também nós somos testemunho de que Ele é um ser absoluto. No capítulo 1 do livro de Gênesis está escrito que Deus criou o homem para ser filho de Deus, perfeito como Deus e assim também absoluto. Ou seja, Deus então criou o homem para que o homem vivesse numa ordem original, numa ação de dar e receber com Deus. Então, logo, quando Deus criou Adão no Jardim do Éden, Adão deveria viver numa ação de dar e receber com Deus. Da mesma forma, Eva também, deveria se tornar a esposa de Adão, numa ação de dar e receber com Deus. Eles entrariam numa ação de amor entre esposo e esposa, gerando seus filhos direto de Deus e assim estabelecendo o reino dos céus aqui da terra. Como nós podemos observar, quando Deus criou Adão e Eva, logo Deus então deu um mandamento para Adão e Eva então tinha que crescer observando esse mandamento, passando pelos 3 estágios: formação, crescimento e aperfeiçoamento, até que eles pudessem entrar no direto domínio de Deus. Mas no alto grau do estágio de crescimento, Adão e Eva comeram do fruto e esse foi o desvio do plano original de Deus. Depois que o homem pecou, então, como está escrito aqui no livro de João 8,44, quando Jesus falou para as pessoas há 2000 anos atrás: vós tendes por pai o diabo e quereis satisfazer o desejo do vosso pai. Logo, o homem, depois que pecou, estabeleceu-se uma ordem errada. Ao invés de centralizar e ter uma ação de dar e receber com Deus, o homem de pecado então passou a ter uma ação de dar e receber para com Satanás. Desta forma, o homem decaído, centralizado em Satanás, assim também a sua mulher, estabeleceram um falso amor centralizado em Satanás, gerando os filhos de pecado, ao invés do reino dos céus, estabelecendo o inferno na terra. Por esta razão, Satanás então passou a ser um falso pai para a humanidade e também o Deus desse mundo de pecado, como está em 2 Coríntios 4,4, quando Jesus também afirma: nós, quais o Deus desse mundo cegou o entendimento dos incrédulos. Por esta razão, a contradição humana, quando nós deparamos com um bom desejo, um mau desejo, ou podemos também chamar de mente boa e mente má. Essa contradição humana, logo então, veio a influenciar na família. Quando nós temos os conflitos familiares entre esposo e esposa, entre pais e filhos, e também as famílias que têm a contradição dentro do indivíduo, dentro da família, os conflitos também dando influência para a sociedade. Da mesma forma, nós podemos deparar com o problema dentro da nação e assim com o problema também mundial. Então, como nós podemos observar,
o homem que passou a ter uma contradição dentro do seu ser, com a mente boa, mente má, ou bom desejo, mau desejo, está fazendo as guerras mundiais. Nós deveríamos ter um mundo do amor, mas infelizmente temos o mundo do ódio. Deveria prevalecer a harmonia, mas o que nós vemos hoje é a desarmonia. Quando deveríamos ter um mundo de paz, o mundo das guerras, deveríamos viver o reino dos céus aqui na terra, mas infelizmente estamos vivendo o inferno na terra. E o apóstolo Paulo, por mais religioso, por mais centro de fé, o apóstolo Paulo então afirma a contradição humana. Quando o apóstolo Paulo fala em Romanos 7, do 21 ao 24. Logo ali, o apóstolo Paulo lhe disse: acho então em mim esta lei, quando eu quero fazer o bem, o mal está comigo. Então, nós temos Paulo dentro do cristianismo como centro de referência, mas ele mesmo assegura a contradição interna. E Paulo continua dizendo: porque segundo o homem interior tem o prazer na lei de Deus, ou seja, o homem espiritual ou a mente boa, ele sente prazer em servir a Deus, mas ele assegura: vejo nos meus membros uma outra lei que batalha contra a lei do meu entendimento e me prende debaixo da lei do pecado que está em meus membros. Nesse sentido, Paulo está falando da luta interna entre o eu espiritual e a carne. E nesse estado de contradição, Paulo se achou um homem miserável. Quando ele disse: miserável o homem que sou, quem vai me livrar do mundo desta morte? Aqui também nós podemos ver que a contradição humana, ela trouxe ignorância. O pecado separou o homem de Deus. O homem hoje, então, vive fazendo o bem e ao mal ao mesmo tempo. Quando nós pensamos na questão do teísmo e ateísmo, ou uma pergunta: qual a origem da mente má? Qual foi a origem do desejo mau? Ou o que é a mente original? O que foi a causa fundamental que possibilitou o homem a conter tal contradição? São perguntas que têm desassossegado a mente de muitos pensadores. Então, quando nós analisamos a questão da ignorância humana, logo nós podemos analisar o ser humano. Nós somos constituídos por dois aspectos, ou dois intelectos, uma mente e um corpo. A mente é um aspecto invisível e o corpo é um aspecto visível do ser humano. Por causa dos dois intelectos, a mente que é invisível, então, o homem, ao cair por causa do pecado, o homem adquiriu uma ignorância interna. E também, por causa da realidade incorpórea, visível, o homem caiu numa ignorância externa. A ignorância interna refere-se a essas questões. Qual a origem do homem? Total que hoje nós vivemos dentro da sociedade e podemos ter duas vertentes ou duas linhas. Uma, o criacionismo, e a outra, evolucionismo. Então o homem chegou ao ponto de tal ignorância que já não sabe mais, então, a sua origem. Qual a finalidade da vida? Então, qual é a finalidade da nossa vida? O que ocorre depois da nossa morte? Será que o mundo espiritual e Deus realmente existe? São mais perguntas, mais questões que muitos pensadores têm buscado soluções. Então o homem vive em uma ignorância interna. E também a ignorância externa. Referem-se a essas questões. Qual a base do mundo material? De acordo com quais leis naturais ocorreu todos os fenômenos físicos?
Então, até hoje, a ciência busca resposta para essas questões. E a Bíblia assegura para nós a questão da ignorância humana, como está em Efésios 4,18. Aqui a Bíblia nos diz: eles estão obscurecidos no entendimento. Ignorância. Obscurecido no entendimento, ignorância. E separado da vida de Deus. Ou seja, a queda de Adão e Eva levou o homem à ignorância, afastou-se o homem de Deus. Então, separado da vida de Deus por causa da ignorância em que estão, devido ao endurecimento do seu coração. Então, a queda, o pecado de Adão e Eva, levou o homem à ignorância, tanto interna como externa. E o homem, ao longo da sua existência, o homem tem procurado pela verdade. Procurado a verdade interna, o conhecimento interno, e aqui o homem se refugiou na religião. E por causa da ignorância externa, o homem tem procurado a verdade externa, o conhecimento externo, e o homem busca solucionar esta ignorância através da ciência. Mas como nós sabemos, religião e ciência nunca andaram juntas, ou não concordaram. Mas são as duas verdades que Deus então deu para o homem, para tirar o homem tanto da ignorância externa como externa. E levar o homem ao pleno conhecimento. Mas se essas duas verdades até hoje não se uniram, então é necessário uma nova verdade. E por isso que está escrito em Apocalipse 10:11. Ali a Bíblia nos diz: me importa que profetize outras vezes. Então a Bíblia está nos dizendo que uma nova verdade é necessária. Porque há numerosas nações, línguas e reis. Então, deve aparecer uma nova verdade para abraçar a religião e a ciência e trazer a união, a unidade entre as duas verdades. Se nós buscar dentro do caminho do ser humano que sempre tem buscado solucionar ou resolver as questões relacionadas à vida e universo, se buscar essa solução apenas com uma visão científica ou dentro do mundo material. Mas como a Bíblia nos assegura em 1 Coríntios 15:44, que nós temos um corpo físico e um corpo espiritual. Aqui nos diz: semeando o corpo animal e ressuscitando o corpo espiritual. Se há um corpo animal, há também um corpo espiritual. Ou seja, da mesma forma que a minha mente e o meu corpo são juntos e não separados, eu também tenho um corpo físico e um corpo espiritual que também são juntos. Então, se nós buscarmos solucionar os problemas relacionados à vida humana e universo apenas com a visão científica, o que a ciência tem conseguido produzir para nós até hoje? Apenas um ambiente social agradável ao nosso corpo físico. Como ela ignora a existência espiritual, então só a ciência não é capaz de solucionar os problemas relacionados à vida humana e universo. Então, a Bíblia nos diz, no livro de Eclesiásticos 12:7, o pó vai voltar para a terra, como era, e o espírito vai voltar para Deus que o deu. Então, nós temos sim um lado espiritual, o nosso eu espiritual, o nosso corpo espiritual. Então, só a ciência não é capaz de pôr um fim ao sofrimento humano. Por outro lado, se nós também buscar solucionar os problemas da vida humana e do universo apenas com a visão filosófica e religiosa,
o que a religião e a filosofia também, ao longo da sua existência, também não foi capaz de pôr um fim ao sofrimento humano. Quando nós analisamos Abraão, Isaac e Jacó como os primórdios da história, então a religião, há muito tempo da sua existência, também não foi capaz de pôr um fim ao sofrimento humano. Quando nós pensamos 400 anos aproximadamente antes de Cristo, na Grécia já se ensinava a filosofia e também não foi capaz de pôr um fim ao sofrimento humano. Então, quando nós analisamos também a questão do cristianismo ou a questão religiosa, por mais que buscamos a religião, no mundo ainda predomina o comunismo materialista. E às vezes eu busco um exemplo na questão da religião. Ainda existe muita discriminação racial. Estão perdendo o amor e a prática em Cristo. Quando nós analisamos, às vezes, muitos religiosos ainda que praticam vícios sociais e adultério e que estão perdendo a sua capacidade de salvação. Então, por que então a religião não está conseguindo também cumprir o seu papel? Observando que o corpo e a mente juntos, da mesma forma, o meu eu físico e o meu eu espiritual também andam junto. Então eu preciso de uma felicidade física e de uma felicidade espiritual. Se a religião também não andar junto com a ciência, não é capaz de solucionar também os problemas relacionados à vida humana e universo. A razão da incapacidade das religiões de realizar a sua missão. As religiões hoje estão faltando o quê? Lógica e prova científica. Para quê? Para trazer uma verdadeira compreensão para essa nossa sociedade moderna. Nós estamos na era da robótica, da informática, da computação. Essa nossa sociedade requer uma compreensão bem mais clara sobre Deus, sobre o seu plano original, o propósito da sua criação, para que ele possa crer e praticar. Então, a religião, sem a ciência, não está conseguindo cumprir o seu papel. Analisando a necessidade de uma nova verdade. A verdade, quem dá para o homem é Deus. Então, essa verdade, ela é absoluta, eterna, única e imutável. O que muda, então? O que muda são os métodos, são os modos como Deus utiliza para ensinar essa verdade em cada época da história, de acordo com o contexto cultural, espiritual e intelectual de cada época. Nós vamos nesse gráfico agora, então, fazer uma ilustração de como Deus, ou uma projeção, como Deus em cada época da história tem trabalhado com o homem. Quando nós observamos Adão, que Deus deu um mandamento para Adão, o primeiro homem. Vamos voltar para os primórdios da história, com Adão e Eva. Então Deus vai dar um mandamento para Adão e Eva de não comer do fruto. Adão e Eva, então, teria que crescer observando esse mandamento, passando os 3 estágios, formação, crescimento e aperfeiçoamento. Mas o que nós observamos é, no alto grau de crescimento, Adão então comeu do fruto. Isso foi o desvio do plano original de Deus, e aí então o homem caiu em ignorância, como nós observamos no livro de Efésios. Então, quando o homem caiu nesse estado de ignorância, Deus então, ao longo da história, tem procurado elevar o nível intelectual, espiritual e de coração do ser humano,
Aqui nós temos duas linhas. Essa nós vamos chamar de linha da história. Essa na vertical. Na diagonal nós vamos chamar de linha do desenvolvimento do intelecto espiritual do ser humano. Então, 1600 anos depois de Adão, a Bíblia nos diz que Deus então chamou uma figura central para trabalhar. E este foi Noé. A Bíblia diz que Noé era um homem justo e andava com Deus, dentre os seus contemporâneos. Então Deus chamou Noé e Deus deu uma verdade para Noé através da arca. 400 anos depois de Noé, Deus então chamou uma outra figura central. Quando o homem, nesse período de 400 anos, elevou-se mais o nível intelectual. E Deus então pôde revisar os meios e os modos como tratar com o homem da época de Abraão. E a verdade de Deus para Abraão foi através de oferendas e sacrifícios. Vejamos então que depois de Abraão passou-se 400 anos e Deus então chamou uma outra figura central depois desses 400 anos, quando o homem tinha evoluído mais o seu nível intelectual e cultural. Então Deus, nessa época, depois de Abraão, a figura central foi Moisés. E para Moisés, Deus deu uma outra verdade, as leis mosaicas, os 10 mandamentos, como centro do Antigo Testamento. Embora fosse leis muito duras, como está no livro de Êxodo 21 a 23, e darás vida por vida, dente por dente, olho por olho, queimadura por queimadura. Mas o homem chegou ao ponto de obedecer leis. Depois de Moisés, 1600 anos, Deus então preparou a nação de Israel. Israel foi aquele povo libertado do Egito e conduzido para Canaã, estabelecendo sua nação para receber o Messias. E Deus envia o seu Filho Jesus. E Deus então quer se aproximar das pessoas daquela época através dessa nova providência centralizada no seu Filho Jesus. E Deus, depois desses 1600 anos, Deus envia Jesus e com Jesus ele dá uma nova verdade, o Evangelho. E Jesus veio com a missão de elevar o homem através da nova verdade à perfeição, como está em Mateus 5,48. Jesus então diz: sede-vos perfeito, como é perfeito o vosso Pai que estais no céu. Jesus também veio realizar o reino dos céus na terra, como está em Mateus 4,17, quando ele diz: arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. Mas aquela sociedade daquela época, que tinha um nível ainda muito baixo intelectual, não podia compreender as verdades que Jesus estava falando. Como Jesus disse aqui em João 16:12, ainda tenho muito que vos dizer, mas vós não podeis suportar agora. Como está em João 16:25, quando Jesus então disse: estou dizendo tudo isso em símbolos e parábolas. Então Jesus não pôde falar abertamente toda a verdade. E finalmente Jesus foi mal compreendido naquela época. Como o apóstolo Paulo afirma em 1 Coríntios 2,8, nenhum dos príncipes deste mundo compreendeu essa verdade. Então as pessoas daquela época não compreenderam a verdade que Jesus trouxe para eles. E finalmente Jesus então foi crucificado, contrariando a vontade de Deus, como o apóstolo Paulo completa em 1 Coríntios 2,8. Porque se tivesse conhecido, nunca teria crucificado o Senhor da glória.
Então Jesus morreu, crucificado na cruz, sem poder liquidar o pecado, nem estabelecer o reino dos céus na terra, como o apóstolo Paulo afirmou no versículo que nós tínhamos observado atrás. Eu, pelo meu espírito, sigo a lei de Deus, mas pelo corpo a lei do pecado. O pecado continuou e a maldade continuou sobre a terra. A providência de Deus também, ela continuou. E se passou 2020 anos após a crucificação de Jesus. E nesse período de 2020 anos, o homem também continuou evoluindo. O homem não ficou estagnado. Nesse período de 2000 anos de Jesus até hoje, nós podemos observar uma grande evolução na história, no nível intelectual do homem. Então, nos dias de hoje, o que nós podemos observar é que Jesus, ele prometeu a segunda vinda do Messias. Então, o Messias deve voltar nos dias de hoje e assim trazer uma nova verdade. O que nós observamos, a necessidade que nós temos de uma nova verdade. Ou também que Deus necessita mandar uma nova verdade para satisfazer esse homem atual que vive na terra hoje. O que nós observamos das palavras de Jesus em João 16, 12. Jesus disse: ainda tenho muito que vos dizer, mas vós não podeis suportar agora. Então aquele homem de 2000 anos atrás, que o nível intelectual ainda muito baixo, não podia suportar as verdades que Jesus tinha para ensinar. Mas Jesus, ele promete aqui, já a segunda vinda, quando ele disse: mas quando vier aquele Espírito da verdade. Ele está falando da sua segunda vinda. Ele vos guiará em toda a verdade, porque não falará de si mesmo, mas dirá o que tiver ouvido e vos anunciai o que há de vir. Quando nós observamos também aqui em João 16, 25. Aqui Jesus está falando: vós tenho dito isso, tudo isso por parábolas. Há 2000 anos atrás, Jesus ensinou numa linguagem codificada, numa linguagem simbólica. Mas ele disse que chegaria o dia em que ele falaria toda a verdade. Chegará a hora, porém, que não vos falarei por parábolas, mas abertamente falarei acerca do Pai. Senhoras e senhores, esse dia chegou. Também aqui está bem claro em Apocalipse 10, 11, quando Jesus também fala: unja que ainda profetize de novo. Jesus está expressando a necessidade de uma nova verdade em uma outra época. A água é boa? Sim, a água é boa. Por que a água é boa? Porque ela mata a sede. Mas ela mata a sede de quem? Ela mata a sede do japonês, ela mata a sede do russo, ela mata a sede do africano e do brasileiro. A nova verdade, ela tem que ser tão boa, assim como a água, servindo para todos os povos, línguas e reis. Assim é a nova verdade. Então, aqui também, em João 3, 12, Jesus ele está dizendo: se vos falei de coisas terrenas e não credes. Então ele estava falando ainda de coisas muito pequenas. Como crereis se vos falar das celestiais? Então, há 2000 anos atrás, Jesus não fala tudo. Porque o nível intelectual do homem daquela época era muito baixo ao ponto de compreender os segredos celestiais que Jesus tinha para revelar. Senhoras e senhores, neste versículo,
Jesus ele não está falando que a Bíblia é toda a verdade, que a Bíblia é toda a verdade. Jesus, ele está dizendo, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ele mesmo é a verdade. A Bíblia é um livro de texto que nos ensina parte da verdade. Verdade essa que está escrita em símbolos e parábolas, que necessita de uma elucidação e de um esclarecimento bem mais esclarecedor para que esse homem moderno da época de hoje possa compreender. Por isso, aqui em 1 Coríntios 13, 9, está escrito, porque em parte conhecemos e em parte profetizamos. Então, a verdade revelada na Bíblia foi em partes. Ainda necessitamos da nova verdade, bem mais esclarecedora. Qual a missão a nova verdade tem? Vejamos, a nova verdade, ela tem a missão de unificar o pensamento religioso com o pensamento científico. Fazer a junção dessas duas vertentes da verdade. A nova verdade, ela tem que trazer essa junção para quê? Porque a religião necessita do lado científico para ter prova lógica, para provar a existência de Deus, não só através do coração, mas também do intelecto. A nova verdade vem unificar o pensamento ideológico e religioso. Para quê? Para que possamos terminar a história humana de lutas e guerra. E assim também harmonizar ou trazer a unificação e os conflitos de democracia e comunismo, espiritualismo e materialismo. Quando nós observamos a necessidade que temos da nova verdade, a sua missão é realizar um mundo de uma única família humana centralizada em Deus como único Pai. Todo ser humano aqui na Terra, todos servindo ao mesmo Pai. Deus é um Pai que deseja abraçar a todos. Então, quando nós observamos que devemos terminar a história de lutas e guerras, a história de discriminação. E assim, quando nós observamos os religiosos, que também devem se unir. Porque hoje, as igrejas, então, têm que buscar também essa união. E assim, a religião, ela tem a finalidade de realizar um mundo ideal. Nós necessitamos também da nova verdade para resolver as questões fundamentais da vida que ainda não está resolvida. Se o senhora observar no seu bairro, ao redor da sua casa, ainda tem muito sofrimento humano. Por mais que nós temos igreja em cada esquina, mas ainda assim tem muitas famílias sofrendo. Precisamos da nova verdade para explicar a história humana, como ela iniciou, como ela desenvolveu e qual é a sua meta final. Também a nova verdade tem a missão de resolver as questões da Bíblia que está escrito em símbolos e parábolas. Ou seja, a nova verdade ela vem para decodificar os segredos e os símbolos da Bíblia. E assim poder realizar, harmonizando todas as raças, culturas e religiões e trazendo este reino dos céus aqui na terra. Porque Deus ele tem como um pai, ele tem um grande sonho de ver uma única família humana
aqui na terra. Como está escrito em Efésios 4:6, um só Deus, Pai de todos, o qual, sobre todos e por todos e em todos. Então, o único Pai para toda a humanidade. Então, toda a humanidade se tornar uma única família humana debaixo do mesmo Pai, na direção do mesmo Deus, e assim realizando o reino dos céus aqui na terra. Quando nós pensamos em realização de um mundo unificado, como uma só família humana centralizada em Deus como Pai, o que seria esse reino dos céus? Como viveriam as pessoas no reino dos céus aqui na terra? Quando uma pessoa passa a conhecer a Deus e o mundo espiritual através da nova verdade, percebe que a finalidade fundamental da vida não deve ser colocado no mundo externo da matéria. O que nós observamos é nosso corpo físico, nós somos um ser espiritual vivendo uma experiência temporária física aqui na Terra. Se essa experiência temporária física aqui na Terra é passageira, o que sobra depois de nós parar nossas funções fisiológicas? O que sobra é nosso eu espiritual, que vai viver para sempre no mundo espiritual. Então, se as pessoas percebem que aqui é temporário, elas vão colocar mais ênfase no mundo espiritual, no eu espiritual eterno. Também, quando nós pensarmos que no reino dos céus, os seres humanos se tornariam-se irmãos e irmãs, e que direcionaria a sua vida para a mesma finalidade, isto é, um mundo unificado, sem conflito, sem guerras, sem brigas, como uma só família humana, servindo Deus como pais. Todo ser humano estaria servindo a Deus como Pai. Nesse mundo ideal, o amor fraterno reinaria. E quando esse verdadeiro amor fraterno aparecer no fundo, no coração do ser humano, ele não pode fazer nada que venha causar sofrimento ao seu próximo. Por quê? Porque ele sente que ao fazer do seu próximo a vítima para o seu próprio benefício, o sofrimento que lhe advém do remorso de consciência é maior do que as vantagens do seu ganho injusto. Ou seja, no reino dos céus, ninguém prejudicaria a vida do seu semelhante. No reino dos céus, viveríamos em harmonia. Nesta sociedade ideal, em que nós estamos falando, que é o sonho de Deus, que é o plano de Deus, que é o propósito pelo qual Ele criou, nessa sociedade na qual todos têm experimentado o sentimento real de que Deus é o seu Pai. E esse Deus que é o nosso Pai, Ele é transcendente de tempo e espaço. Ele observa todas as ações das pessoas aqui na terra. E este Pai, Ele quer que nós nos amemos uns aos outros a cada momento. O ser humano, seria impossível uma pessoa prejudicar a vida do seu semelhante. Porque isso é o reino dos céus. Isso é o mundo ideal que Deus tanto sonhou, que Deus tanto idealizou. O novo mundo que será estabelecido pela nova verdade, depois de liquidar toda a história pecaminosa, é um mundo que ninguém consegue cometer pecado. Se é o reino dos céus, ninguém mais consegue cometer pecado. Na história humana, até agora, qual problema temos? É que mesmo os que acreditavam em Deus cometeram pecado. Mesmo os religiosos, todo o tempo orando, rezando, ainda assim cometeram pecado. Então a fé em Deus desse tipo de pessoa tem sido na forma de um conceito, em vez de ser uma experiência real, viva com Deus. Então é apenas uma fé de conceito. Se o homem
se o ser humano sentisse a presença de Deus em real em sua vida e conhecesse a lei celeste de que os pecadores seriam mandados para o inferno, ninguém ousaria cometer pecado. Porque no reino dos céus, ninguém mais cometeria pecado. Então, o mundo sem pecado pode ser chamado de quê? Reino dos céus aqui na terra. Quando nós observamos o Pai Nosso, que está escrito lá, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, primeiro na terra para depois no céu. Então, Jesus ensinou que nós deveríamos orar, pedindo que viesse o reino de Deus, que fosse feita a vontade de Deus, primeiro aqui na terra para depois no céu. Também Jesus disse em Mateus 18:18, tudo que for ligado na terra será ligado no céu. No mundo, esse mundo, todos os homens decaídos há muito tempo buscam encontrar esse mundo. E sente este mundo, se fosse estabelecido como uma realidade aqui na terra, poderia ser chamado o reino dos céus na terra. Então, qual é a finalidade máxima da providência da salvação de Deus? É estabelecer o reino dos céus aqui na terra. Senhoras e senhores, aqui nós terminamos a introdução geral do livro Princípio Divino. Nós temos mais 16 palestras e quero convidar o senhor, a senhora, a continuar assistindo. Nós vamos disponibilizar esse conteúdo ao senhor e à senhora para que possa ter uma verdadeira compreensão. Aqui encerro a introdução. Um muito obrigado.